Oi, olá, tudo bem? Eu tô aqui hoje por um motivo muito especial novamente, que foi o nosso acordo, né, da live, do aquece para nossa live de lançamento do livro Anche Questa è Fatta. E hoje eu não estarei sozinha aqui, estarei junto com uma pessoa muito especial, uma das organizadoras do livro, tá? E E a gente vai conversar um pouquinho sobre a obra, mas é bem pouco mesmo, né? Porque a nossa live de lançamento vai ser no dia 7 de dezembro, tá? 7 de dezembro. Então, enquanto eu recebo mais gente aqui na nossa casinha, vão compartilhando aí com os aviõezinhos, por favor, vão mandando para os seus contatos, mandem para os seus contatos, para a gente divulgar essa live e esse livro que vai ser lançado dia 7 de dezembro, às 21 horas, tá? Eu vou falar aqui brevemente quem eu sou, né? Deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Eu sou a Clarissa Padovani, sou CEO da Cotice. Sou bibliotecária, eu sou escritora, sou copywriter e o que está acontecendo nesse momento? Eu tô, aos poucos, a Cotice, ela está começando a se tornar uma editora, muito embora não seja o propósito da minha empresa, mas é uma das vertentes, né, da Cotice, que é ajudar a publicar livros, né? A gente sabe que o mercado editorial é um mercado muito complicado, né? Para você entrar no mercado editorial é extremamente difícil mesmo. Às vezes as questões de análise de originais demora pelo menos um ano para você ter um retorno se a sua obra vai ser aceita ou não naquela editora. Então é bem complicado esse mercado. E a Cotice, ela está aqui para isso, para ajudar as pessoas que querem publicar livros e de forma e com qualidade, né? Eu tenho meus 2 livros que foram produzidos pela minha própria empresa e a qualidade é incrível, né? Ela não perde nada para uma grande editora. Então é isso, já que eu me apresentei para vocês, eu vou eu vou convidar aqui a Wanda Padovani, que é a minha convidada especial dessa live hoje. E a gente vai trocar uma ideia bem rápida sobre o livro, né? Porque a grande emoção mesmo vai ficar para o dia 7. Então, quem não está acompanhando vai perder essas lives, né? Vou recapitular. Hoje, dia 1º, às 8h30, né, a live com a Wanda. No domingo, dia 4, às 15h30 da tarde, vai ser com o Flávio Padovani, um dos organizadores da obra. E no dia 7, oficialmente, será a nossa live de lançamento do livro Anche Questa è Fatta, a história de um diplomata italiano cheio de aventuras e histórias que o grande público não conhece. Ou acha que conhece, mas esse livro tá chegando aí para acabar e exterminar esses paradigmas de só os outros livros de história contam a verdade. Porque esse aqui, minha filha, ou meu filho, esse daqui, esse livro aqui, tem relatos, tem tudo todo documentado, com foto e manuscrito, hein? Então é isso, eu vou convidar aqui agora a Wanda. Deixa eu só localizar aqui, eu já vi que ela tá aí online, um pouco ansiosa, essa timidez de Wanda, porque comigo não tem isso não, né? É um papo bem descontraído. Bom dia! Bom dia, Clarissa. Tudo bem? Agora eu tô um pouco assim, eu não sei como é que eu te chamo, se eu chamo de Wanda ou se eu chamo de tia, ou se eu chamo de organizadora. Estamos todos aqui juntos, né? Trabalhando. Muito, muito bem.
Pois é, mas assim, antes da gente começar a nossa. Antes da gente começar a nossa conversa, eu vou apresentar a Wanda e vou deixar você também se apresentar um pouquinho para dizer quem você é. Mas queria dizer, galera que está assistindo, já manda o avião aí, por favor, que vocês estão perdendo. Vai começar agora e é muito rica essa história, hein? A Wanda Padovani, ela é uma das organizadoras da obra Anche Queste Fata. E além de ser uma das organizadoras, ela é minha tia, né? E minha dindinha do coração também, né? Porque a gente está aqui para isso. E eu amo muito, muito, muito minha tia e estou assim incrivelmente encantada porque eu consegui colocar a Wanda Padovani numa live comigo. Na realidade, é uma estreia, assim, né? Em grande estilo. Mas, enfim, a gente faz essas coisas por causa digamos, da família, né? Para ser um incentivo também para aqueles que estão com a gente, né? E, enfim, é uma estreia. E me conta! E nessa estreia incrível que vai acontecer, que está acontecendo hoje, que é o primeiro momento, e no dia 7 vai ter um segundo momento contigo. Eu quero saber, conta aí para todo mundo quem é você, um pouquinho assim, brevemente, quem é Wanda Padovani de Brito? Bem, eu nasci no Rio de Janeiro, mas com 1 ano de idade eu já fui para fora, fui para a Argentina, acompanhando papai, mamãe, né, meus irmãos, e voltei só no período digamos, de fazer o vestibular, da faculdade. Então, em casa, a gente sempre se correspondeu, enfim, se comunicou através do italiano. Era a nossa língua paterna, né, e materna. Mas os meus pais, entre eles, falavam português. Então, alguma coisa ficou no ouvido da gente. Então, foi mais fácil a gente se adaptar, né, ao novo idioma quando a gente voltou, que já era praticamente adulto, né? Mas, enfim, eu cursei a faculdade de Direito, me formei e passei 1 ano na Itália fazendo uma pós-graduação, onde eu conheci meu marido. Eu sou viúva. Meu marido era estudante também de criminologia e goiano, e depois de 5 anos acabou que a gente se casou. Aí eu vim para Goiás, né, onde ajudava meu marido também primeiro ele foi advogado, depois ele fez concurso para juiz, lá em Mato Grosso, e eu realmente acompanhando sempre ele. Sou mãe de 3 filhos maravilhosos e hoje estou aqui, digamos, aposentada, claro que não totalmente sem fazer, digamos, nada, porque a gente sempre tem muita coisa para fazer, mas acompanho meus filhos e tudo que eles precisam, né? Enfim, levo uma vida tranquila. Ai, que bom! E eu fiquei curiosa aí um pouquinho. Antes eu tenho algumas perguntas sobre o livro, mas eu fiquei curiosa. Como é que foi aprender um monte de língua, né? Você falou que o italiano é a língua materna, paterna, mas também eu escutava o português, depois veio o espanhol, o inglês. Como é que era essa miscelânea na cabeça? Tudo fluía muito bem? Sim, Clarissa, eu acho que tudo fluía bem, porque nós éramos crianças, então a criança tem uma elasticidade, digamos, mental muito grande. Então, tivemos poucas dificuldades. Talvez a minha maior dificuldade tenha sido o inglês, porque eu não realmente fui lá, já tinha uns 14 anos, mas tive a felicidade de ir para uma escola, era uma escola católica,
E acontece o seguinte, que os americanos, normalmente, eles ajudam muito a pessoa que vai para lá, a pessoa que é estrangeira. Então, eles me colocaram uma pessoa para me dar os reforços, né, na língua. Então, foi fácil, foi uma coisa bastante fácil, muito, muito prazerosa. E foram uns momentos muito ricos, né, na vida da gente, porque, enfim, a gente acaba que se adapta a tudo, né? A gente acaba se adaptando às circunstâncias, aos lugares, né? Não é um mistério, digamos. Tá, e muito legal isso daí. Eu gostaria de ter tido um cérebro bem interessante para poder falar diversas línguas, né? Porque às vezes a gente vai falar um italiano mistura com espanhol, que mistura porque você tá a cabeça nem tá mais raciocinando. Mas eu acho muito legal esse contato e essa experiência com a língua, né? Mas agora, vamos falar um pouquinho sobre a obra, sobre o livro Anche Queste Fata, porque para quem está entrando aqui, o livro Anche Queste Fata será lançado agora no dia 7 de dezembro, numa live de lançamento que vai acontecer aqui no Instagram da Códice, tá? E ele já está, inclusive, em pré-venda na Amazon, na Kindle. Para quem é assinante Kindle também vai ter acesso gratuito à obra, tá? E brevemente já na versão impressa também em grandes lojas em marketplace ou diretamente com os organizadores da obra, né? Já que Wanda Padovani é uma das organizadoras da obra, né, eu queria entender e gostaria que também você contasse para o público como é que foi fazer parte do processo de organização da obra. Olha, aconteceu o seguinte, papai, depois que ele aposentou, né, na Itália, na época, se aposentava bem jovem, com 68 anos de idade, você tinha que, digamos, parar suas atividades. Então, ele veio, teve um momento que ele foi para São Paulo com a senhora, com a dona Cecília, que era, na época, sua esposa, e, ficando viúvo, ele veio aqui para Goiânia. Então, em Goiânia, ele sempre ficou muito cercado dos netos, enfim. E sempre ele tinha as atividades de escrita, ele gostava muito de escrever, gostava muito de ler, a gente chamava ele que era um rato de biblioteca, porque ele vivia sempre com um livro na mão. Aí, de repente, nós pedimos para ele: papai, já que você está aqui e gosta de escrever, por que você não escreve as histórias da sua vida, né? As memórias da sua vida, para os meninos, os seus descendentes, poderem aproveitar, poderem, enfim, saber da rica história que você teve, porque papai era uma pessoa muito, muito simples, não gostava de muitas epopeias, digamos, mas, enfim, era uma pessoa assim, que sabia se comunicar perfeitamente. E aí ele começou a fazer as memórias dele. Quando acabaram, foi minha cunhada, na realidade, que ela incentivou, digamos, a esposa do Flávio, a Yara, que incentivou, ele disse: mas por que vocês não fazem, não imprimem a obra para deixar para os meninos? E assim foi. Foi um trabalho muito, muito comprido, porque primeiro nós queríamos lançar ele em português, então teve toda a parte de tradução, né? Essa parte de tradução foi mais feita pelo meu irmão Flávio e a minha filha Fabíola. E depois da tradução, aí vieram as fotografias, vieram, enfim, as lembranças que ele tinha deixado. Agora, é bom que se saiba que nada foi modificado nas memórias.
elas não foram revisadas tanto no italiano como no português. Nós fizemos questão de deixar, de imprimir a obra do jeito que ele tinha escrito. Foi um trabalho que durou vários anos. Eu tenho a impressão... Durou 10 anos. Mais ou menos uns 10 anos. 10 anos. E, enfim, finalmente conseguimos fazer essa homenagem a papai, porque o maior objetivo era fazer uma homenagem ao nosso pai, né? Então, sim. Larissa, E é bom ressaltar que um livro um livro desse porte, com esse tipo de conteúdo, na verdade, ele não é um livro, um romance, por exemplo, que você cria a história da sua cabeça, claro que sempre tem elementos que tenham feito parte da sua vida. É uma outra estrutura, né? Eu lembro que esse livro, quando ele começou a ser pensado no sentido de publicação, o trabalho foi muito, muito intenso para recuperar os artigos, colocar numa sequência cronológica. Então, teve todo um trabalho de documentação e organização dessa documentação para depois começar a se pensar na tradução e na melhor forma de o que seria o roteiro dessa obra, como que a gente deveria contar essa história. A gente conta somente aquilo que já está publicado ou aquilo que não está publicado, a gente coloca, não coloca. Então foi uma discussão muito grande e um livro dessa magnitude, ele é uma obra que é extremamente trabalhosa. São anos, são muitas horas de trabalho, de leitura, de pesquisa, tudo para ter essa concepção de um livro que a versão em português tem 368 páginas e a versão em italiano são 320. Né? Então, daí a gente já consegue perceber o quão trabalhoso é um livro desse porte. Mas a gente sabe também que essas memórias, elas foram escritas e elas não tinham o nono, eu vou falar o nono, o Dr. Fúvio, né? Ele era meu avô, então eu me sinto íntima para falar isso, não tem como eu dissociar a Clarissa da Clódice e Clarissa neta de Dr. Fúvio Padovani, que como era um rato de bibliotecária, acabou também tendo uma neta bibliotecária, né? Então tá tudo, acaba estando tudo linkado. Mas eu queria entender que, na verdade, o intuito do Dr. Fúvio não era publicar essas memórias. Na verdade, ele queria deixar para a família para que isso fosse algo só nosso. E claro, eu como bibliotecária e disseminadora da informação, eu entendo e compreendo que esse assunto é muito relevante para a história em nível internacional, mas eu queria saber a sua opinião, se realmente como é que foi, o que influenciou para que essa obra fosse impressa, mesmo isso não tendo sido vontade dele, qual que é a sua impressão disso, sobre essas anotações? E já também aproveito para perguntar se esse livro que vai ser lançado, o caráter dele é mais biográfico ou histórico? Olha, Clarissa, o caráter é tanto biográfico como histórico. Pensamos muito, né, na possibilidade foi um momento de muito questionamento, né, entre nós irmãos, se deveríamos realmente publicar ou não. Mas acontece, Clarissa, que papai ele viveu numa época muito especial, né, da Segunda Guerra Mundial, e ele realmente estava no centro das decisões, não ele dando as decisões, mas, enfim, ele tinha, né, ele tinha
uma atividade que era a atividade jornalística, né? Então, muita coisa realmente não é conhecida do público, porque dificilmente essas coisas aparecem, né? E achamos que deveria ser interessante para muitos historiadores, para muitos históricos, né? Enfim, pesquisadores de história, saber também daquilo que acontecia dentro, por exemplo, do Ministério das Relações Exteriores, enfim, achamos que deveria ser publicado isso para ir ao conhecimento, né, de um mundo maior, né, de um mundo literário maior. E vamos dizer também que a comunidade italiana no Brasil ela é muito grande, né? Eu mesma moro, para quem está assistindo e não sabe, eu sou carioca também, mas eu moro em Caxias do Sul, que é uma cidade de colonização italiana. E aqui a cultura italiana é muito forte, muito enraizada. E acredito que essa obra ela venha colaborar e reforçar um conhecimento muito grande daquilo que foi passado, né, entre relação Brasil-Itália, né, inclusive com a reabertura da embaixada italiana no Rio de Janeiro, dentre outros fatos que um diplomata italiano, de repente, nunca contou, nunca relatou. Exato. E as pessoas não sabem profundamente como é que é o trabalho de um diplomata italiano. Exato. Né? Então, enfim, é muito gratificante eu estar aqui mediando essa conversa e mostrar, e estar fazendo um papel de disseminar essa informação e mostrar para o mundo essa importância não só histórica, mas também do trabalho desempenhado por um diplomata italiano. Mas voltando à obra também, eu queria entender qual que é a sua expectativa em relação a essa obra ou a esse lançamento. Olha, a minha expectativa é que seja de fato que ela, enfim, tenha um sucesso, né? Que, especialmente para os nossos descendentes, nossos filhos, nossos netos, né? Quem sabe bisnetos, tenham interesse, digamos, que venham folhear, digamos, o livro e sentir as origens deles, né? Então, é esse legado, digamos, que a gente gostaria que fosse conservado em família, né? E sim, a expectativa é que surjam questionamentos, claro, muitas pessoas vão dizer, vão talvez ter outros pontos de vista, mas, enfim, isso aconteceu, é um fato verídico. Né? Nada daquilo que está no livro digamos, invenção. Foram fatos acontecidos, fatos verdadeiros acontecidos. Pois é. E acredito também que para quem queira também tirar a cidadania e conhecer a história, né, por um outro viés, também vem agregar muito, né? Os professores de história deveriam também ler esse livro para poder estar divulgando e aprendendo o outro lado da história, né? Porque a gente fala muito às vezes, de uma versão e a gente não para, às vezes, para se ligar que a história também tem um outro lado da história e que este, muitas vezes, não é contado. Então, essa obra ela vem reforçar aquilo que a gente está dizendo, que daquela história existe o contraponto, e este de uma visão muito mais interessante, que é contada mesmo por um diplomata italiano. Oi. O trabalho dele, né, à frente da coletividade, né, quando ele foi regente do consulado no Rio, quando ele foi cônsul lá em Recife, ele se dedicava muito à coletividade, a expandir o conhecimento da Itália. Enfim, era realmente uma coisa muito dele, né? Levar o conhecimento da língua. Enfim, ele sempre se preocupava fazendo palestras,
sobre Dante nas universidades. Enfim, ele sempre queria que o nome da Itália fosse relevante, né? Porque realmente é. Se a gente realmente for, como você estava falando, no Rio Grande do Sul, tem uma coletividade imensa de italianos. É a primeira vez que eu fui para o Rio Grande do Sul, já faz muitos anos, eu me emocionei muito ao ver as pessoas falando o dialeto vêneto. É uma coisa que eu não, sabe, que eu não podia entender, porque aquelas pessoas não tinham vindo naquela época. Eram netos, eram filhos, né, de vênetos, enfim, de italianos, e eles conservam. Eu acho isso maravilhoso, isso é difícil de a gente encontrar, sabe? É uma coisa que emociona muito. É verdade, sabe? Eu moro aqui e aqui o dialeto que é falado muito é o italiano. Né, que é a mistura do italiano com o português, que curiosamente, eu não sei como eu não entendo nada. Eu consigo entender o italiano puro quando você está conversando com meu pai, né, ou com o tio Renato, enfim. Consigo entender, ler o italiano, ouvindo na TV, no rádio, assim, quando eu assisto. Mas o italiano, realmente, para mim, é algo que eu não entendo lé com cré. Né? Então, e acredito não, tenho certeza que esse sentimento da Itália, ela foi muito bem enraizada, ela está bem no cerne da nossa família, e não tem como se emocionar ao escutar uma música em italiano, ou ao ler um livro. Você sempre remete às suas memórias, as minhas principalmente quando eu era criança, da mesa sempre cheia com pessoas, a gente comendo queijos, salames e tomando vinho. E isso é muito forte aqui, não tem como dissociar isso da nossa família, e que tudo pode ser que acabe também em pizza, né? Mas a gente deixa a pizza para mesa, porque quando a gente terminar essa live aqui, essa live não vai terminar em pizza, essa live aqui vai terminar com a galera querendo comprar o livro Anche Questa è Fatta. E aí, eu tenho uma pergunta muito curiosa, que está até aqui anotada, que é que nas redes sociais muito se fala sobre a reestruturação do edifício Casa de Itália no Rio de Janeiro, né? E parece que o Dr. Fulvio acompanhou durante um período, um processo de restituição ao governo italiano do prédio que tinha sido sequestrado. Sim. Né? Pelo governo brasileiro. Então, olha que complexo. O prédio da Casa de Itália havia sido sequestrado pelo governo brasileiro. Então, o doutor Fulvio começou a intermediar, né, essa relação, e isso foi num período bélico da Segunda Guerra Mundial. Então, a gente quer entender se essa notícia, conta aí para o nosso público que está assistindo, e pessoal que está aí, já, por favor, manda para os seus contatos, porque isso aqui não é só uma live qualquer, não. Uma live de conhecimento e baile de cultura, né? Sobre a história do Brasil e da Itália. Não é só sobre a história de um diplomata italiano. É ele que acabou construindo essa relação também, construiu essa relação Brasil-Itália. Então, essa pergunta, ou esse fato que eu acabei de mencionar aqui agora, eu queria saber se essa notícia realmente confere, se não, vamos dar esse spoilerzinho para o pessoal? Sim, essa notícia realmente confere. O papai acompanhou por muito tempo esse processo longuíssimo, muito, muito, muito longo, que foi sendo tocado, né, pelos advogados, e que culminou realmente com a restituição, porque esse prédio foi construído com dinheiro dos cidadãos italianos e com algum dinheiro também, algum subsídio do governo italiano. Então, nada mais natural de que depois que as relações dos dois países se pacificaram, enfim, voltaram ao normal,
restituir esse prédio à coletividade italiana. E, como eu disse, foi um processo muito longo, foi parar lá no Supremo, enfim. E o papai teve a honra, né, de receber, no final, as chaves do prédio. Então, aí começou toda uma fase de reestruturação do prédio, né, que vieram, naturalmente, técnicos, engenheiros italianos, né, do governo, para ver o que podia ter sido, podia fazer, porque o prédio realmente foi deixado em condições realmente horríveis, né? Era uma faculdade que estava usando o prédio. Uma faculdade, se não me engano, não sei se foi de filosofia, acho que foi de filosofia, e então ficou muito depredado o edifício. Então vieram essas pessoas lá da Itália e fizeram toda a modificação que precisava ser feita. Realmente ficou uma coisa linda, maravilhosa, especialmente hoje lá em cima tem uma vista maravilhosa, não podia ser mais bonita a vista que se tem de lá da Casa de Itália, que está sendo usada como, às vezes, restaurante, como lugar de eventos, enfim, um lugar muito, muito, muito especial. E nós temos essa alegria de saber que o papai contribuiu para isso, né? Para que isso se tornasse realidade. Muito bom. Isso daí, gente, que está relatado e está documentado. Tudo que está sendo dito aqui nessa nossa conversa, ela não é uma criação da nossa cabeça. Isso tudo aconteceu, está relatado, documentado, temos fotos, temos provas de que essa história ela foi realmente verídica, mas ela está bem detalhada na obra, né? E a gente está quase terminando a nossa live. E eu queria saber, quem está assistindo, se alguém tiver ainda alguma pergunta, pode deixar ali aqui na nossa tela, ali, perto de onde tem os comentários, tem um balãozinho com uma interrogação, tá? Quem quiser fazer alguma pergunta, deixa ali a pergunta para a Wanda, que aí eu leio aqui e falo com ela, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, pode perguntar, quanto mais melhor. Né? A gente não pode deixar uma conversa rica, a gente não pode deixar o nosso grande público também ter a voz, né? Então, mandem aí o aviãozinho, coloquem muito coração para subir mais essa live aqui, tá? E para o pessoal, pelo menos, começar a ver o finalzinho da live. Eu queria saber também, né, nessa última pergunta, Wanda, como que você consegue destacar os pontos altos da publicação, mas com um desafio? Não é só relatar os pontos altos da publicação. Eu quero que conte sem contar tudo, porque, afinal de contas, o nosso leitor precisa conhecer e adquirir a nossa obra, né? Ele vai ficar sabendo tudo pela metade, sabe? Que quem conta um conto aumenta um ponto. Então, o que está acontecendo aí? Eu quero saber esses pontos altos, mas sem dizer tudo. Bom, eu considero assim pontos altos o relato do papai, da prisão dele. Ele foi prisioneiro dos alemães, né, na Segunda Guerra, e ele deixa escrito todo o período, digamos, o sofrimento deles, sabendo que praticamente não haveria outro fim se não fosse execução, mas um momento assim em que os prisioneiros dentro da cela eles se animavam um ao outro, né? Digamos, isso eu acho que serve como exemplo de resistência, né? E de saber usar, digamos, as coisas, mesmo que sejam ruins, mas, enfim, para você animar, né? Enfim, é uma resiliência muito, muito grande, né?
Acho que o ponto alto é esse. E tem outros pontos altos também, os períodos que ele passou na Argentina, com a Revolução Peronista. Enfim, os pontos altos da viagem dele, afinal de contas, ele tinha 15 anos, nem tinha 15 anos ainda cumpridos, quando ele foi para a Itália, sendo filho único, né? E, enfim, todas as dificuldades que ele teve, conseguiu dominar, né? Então, eu acho que tem muitos pontos altos aqui no livro, e a parte toda da guerra, né? E ele vivendo isso internamente, quando ele foi para a Albânia também, são verdadeiras aventuras, né? Sim, muito bom ouvir isso. E a gente tem um relato aqui, um comentário do Pedro. Pedro, obrigado pelo seu comentário aqui. Ele colocou assim: parabéns, Tia Wanda, estou ansioso para ler a história do nosso querido Nono. Muito legal, Pedro. Então, já está em pré-venda no Kindle, da Amazon. Se tiver assinatura Kindle, o livro sai de graça, hein? Então, vamos aproveitar essa oportunidade. Mas no dia 7 a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E eu tenho uma pergunta. Que é do Roberto. Ele quer saber se foi muito difícil escolher as fotos para colocar no livro. Ah, foi, Clarissa, foi muito difícil. Primeiro porque tem muitas fotos que são antigas, bem antigas, por exemplo, da época da minha avó, né? Da mãe, ainda solteira, quando ela viajou para a Inglaterra. Enfim, foi difícil, foi bastante difícil. E continua tendo muitas fotos ainda aí, mas se a gente colocasse todas as fotos aí, realmente a obra sairia muito grande, muito. Nós achamos que essas foram as principais, né? Mas eu vou aproveitar esse gancho e eu quero saber uma coisa. A gente sabe que, para quem não sabe, na verdade eu sei, né? Eu como acabo sendo a editora, eu sei que o livro está sendo lançado em 2 idiomas, né? Ele vai ter a versão em português e a versão em italiano. E ambos têm conteúdos, as fotos, né? Os registros desses manuscritos e das fotos, além dos artigos que foram traduzidos, no caso da versão em português. Mas, e a gente sabe também, porque a gente já falou aqui no início da live, que o livro ele demorou para ser publicado, ele teve um trabalho de pesquisa que levou 10 anos, né? E só hoje ele está sendo publicado. Dentro de toda essa riqueza histórica que aconteceu na vida do Dr. Fulvio Padovani, será que não poderia ter uma segunda versão do livro, um volume 2, só com fotos históricas e manuscritos? Sim, é uma coisa que a gente está pensando também, né, de fazer. Tem muito material histórico aqui dentro de casa que enfim, recolhi e tá guardado, né? Muitas coisas, muitos jornais da época, enfim. Pode ser que daqui venham outras edições, outros lançamentos, né? Sim. Bom, então a nossa live está chegando ao fim, mas queria deixar aqui, se você que está assistindo essa live e conhece algum produtor de cinema, algum lugar que tenha interesse em editar, roteirista eu sou, posso fazer parte também, mas que queira publicar, transformar em um documentário ou alguma obra realmente de história que seja levada para o cinema, talvez com nuances aí fictícias também, né? Porque o cinema, né, até pode ser baseado em uma história real. Mas se você conhece alguém e teria vontade de conhecer mais essa obra de uma maneira visual e vista em um cinema, por favor, compartilhe para os seus contatinhos.
Nós queremos isso, né? Então tá. Eu vou agradecer aqui a presença da Wanda, mas antes de agradecer e finalizar a live, eu gostaria de relembrar que no dia 4 de dezembro a gente vai ter a live com o Flávio Padovani, o organizador também da obra, e o tradutor, para contar mais um pouquinho sobre esse livro, sobre essa história, né, para te deixar um pouquinho mais com curiosidade sobre o que aconteceu e para você já colocar na sua agenda, né, que no dia 4 de dezembro a gente tem mais uma parte da live, mas ainda não é a live de lançamento oficial, é só o aquece. Tá? Então, por favor, já mandem para os seus contatos que no dia 7 de dezembro, às 21 horas, a gente vai ter a live oficial de lançamento. E eu estou aqui para disputar com os outros grandes players do mercado, tá? Então, vamos lá, mande para os seus amigos. Wanda, eu queria agradecer a sua presença e ter aceito esse convite para participar da obra. Tô vendo que seu olho está um pouco emocionado. Esse coração deve estar batendo fortemente, assim como o meu. Mas isso faz parte do processo, né? Diria o nono ante quaeste fata. Queria que você deixasse uma última mensagem para o nosso público. Eu vou deixar salva essa live. Tá? Então, depois de salva, vocês podem mandar também para os seus contatos. Já pede para me seguir aí no @codice.consultoria, que vem esse material e depois vem outros aí também que estão para acontecer. E é isso. Já mandem aí o meu @codice.consultoria para já me seguir, para aproveitar a live do dia 4 às 15h30 da tarde. É num domingo, hein, gente? Não tem desculpa de que eu tô no trabalho, tá? E no dia 7 de dezembro, às 21 a live oficial de lançamento. Wanda, deixa contigo aí as palavras finais. Tá. Clarissa, queria agradecer muito você. Sempre uma pessoa muito especial, muito alegre, muito guerreira, viu? Você é um dos nossos grandes orgulhos da família. Queria agradecer muito, muito meus irmãos, Flávio e Renato, que fomos sempre unidos e, digamos, pensando, essa união foi muito grande nesse momento especial. Queria agradecer muito meus irmãos e todo mundo que está, que com paciência seguiu a nossa live, tá? Muito obrigada. Mas isso aí, uma história dessa vai ter paciência, gente. Não é? Isso daí é um baile de cultura, né? Eu também queria te agradecer por estar aqui se desafiando a estar na frente de uma câmera, né? A gente sabe que é a primeira, então, assim, a primeira vez, então, assim, é difícil, a gente fica tímido, mas você se saiu muito bem, tá de parabéns, vai ganhar estrelinha no caderno. Obrigada. Tá? E é isso, obrigada pela presença, também estou muito emocionada, estou muito feliz de estar aqui representando e contando um pouco a história do diplomata italiano que, por bênção de Deus, era meu avô. Tá bom, tia? Então tá, um beijo, pessoal, já mandem essa live aqui que vai ficar salva, tá? E também vou postar no meu canal do YouTube do Codice Consultoria. Então, um grande beijo, fica com Deus, já ativa dia 4 de dezembro às 3h30, tá bom? Um beijo. Beijo para todo mundo, tchau. Tchau, pessoal. Tchau.